nos alegramos muito, porque ele recebe convite vindo da parte do Senhor. É verdade. Glória a Deus. Amém. Bênção da igreja da Paz do Senhor. Vamos ficar de pé, né? Vamos orar pelo nosso pastor, né? Que ele possa estar usando ele tremendamente. Trazendo a mensagem para o nosso coração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor. E também nós te agradecemos, Deus, por essa tarde maravilhosa na tua presença. Queremos te apresentar teu servo, Pai, pastor, Senhor. Que tu possa ser usado, Senhor, que tu possa derramar a tua graça sobre ele, Senhor, que ele possa transmitir ao nosso coração o teu recado, a tua palavra, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Abençoe ele cada vez mais, Pai, no seu ministério, ele ali na sua igreja, Pai, derramando na sua casa, que ele possa cada vez mais conduzir o seu rebanho. Amém. Pai do céu. É no nome de Jesus que nós te oramos e já te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Tem um celular aqui, né? Tem um celular aqui. Tá falando aí, tá querendo falar aí. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Cheio do Espírito Santo, esta é a vontade de Deus para a sua igreja. Esta é a vontade de Deus para cada crente. Esta é a vontade de Deus para cada homem, para cada mulher. É interessante que na vida algumas pessoas irão nascer, percorrer um bom caminho na vida, atrás de uma razão para viver, de um propósito de vida, de uma profissão, de uma ocupação na vida. E há muitos que se perguntam e dizem: qual é o propósito de Deus para a minha vida? A palavra de Deus, ela tem autoridade para revelar, para mostrar, para ensinar os propósitos eternos de Deus. Em Efésios capítulo 5, 17, 18, a palavra de Deus, ela diz que é da vontade de Deus que venhamos ser cheios do seu Espírito. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito Santo de Deus. Essa é a vontade de Deus hoje e agora para as nossas vidas. É interessante que na carta aos Efésios, comunidade primitiva, em que o apóstolo Paulo endereça uma carta para ensino e para exortação, ele encoraja essa carta, situada nessa cidade de Éfeso, a viver de maneira santa, separada e consagrada. E se você prestou atenção nesse momento que estamos aqui dedicando ao Senhor, as canções, os hinos, as leituras bíblicas foram direcionadas acerca da santidade de Deus, acerca do propósito de Deus em sermos santos. Canções que levaram-nos a adorar a Deus, nos ensinando sobre a natureza e a pessoa de Deus. Deus, ele é santo. E ele exige que cada filho, cada filha, que cada homem alcançado, que cada mulher alcançada pelas boas novas do Senhor Jesus Cristo, se torne igual e semelhante ao Filho de Deus. Santo, santo e santo como Deus é. Esse é o chamado de Deus para a sua igreja. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Fato é que a cidade de Éfeso era conhecida por sua idolatria e por práticas imorais, como podemos observar nesta cidade aqui, a qual estamos, em Riacho das Almas. Há muitas pessoas cegas espiritualmente,
Há muitas pessoas, famílias, homens e mulheres ignorantes que ainda não conhecem as boas novas do Senhor Jesus Cristo, que ignoram os planos de Deus para as suas vidas e que têm pautado, guiado suas vidas sobre a influência das trevas, do pecado, de todo prazer, de todo deleite, de toda satisfação, de toda motivação que desagrada ao Deus Santo. A cidade de Éfeso era conhecida como uma cidade de muita idolatria. A cidade de Éfeso era conhecida como uma cidade pagã, uma cidade que não só tinha os seus deuses, suas estátuas, seus ídolos, mas que também, em sua forma humana, adoravam uma deusa que representava a deusa do sexo, do prazer, da fertilidade, da prosperidade humana, depositando toda alegria, prazer e contentamento nos deuses. A Bíblia diz que a verdadeira alegria se encontra em uma pessoa, e essa pessoa está revelada na pessoa do Filho amado de Deus, em Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao nosso mundo, desceu ao nosso ambiente, ao nosso lugar, para revelar de fato quem é Deus e os propósitos eternos de Deus. A cidade de Éfeso é uma cidade marcada por idolatria, uma cidade muito parecida com uma cidade de Riacho das Almas, que tem andado de costas para Deus. O apóstolo Paulo orientou os crentes de Éfeso a não se contaminarem com as idolatrias, a não deixarem se levar pelas fantasias da vida, a não se encherem com os prazeres momentâneos, temporários, que a vida pode oferecer. E uma das figuras que o apóstolo Paulo usa aqui é o vinho, que gera deleite, prazer, alegria passageira na vida de homens e de mulheres. E o texto é enfático ao dizer que não se embriaguem com o vinho dessa vida tão temporal, mas tomem a atitude, a coragem, pela fé na revelação do seu Filho amado Jesus, que doou sua própria vida na cruz do Calvário, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo orientou os crentes a serem cheios do Espírito Santo de Deus, contrastando essa plenitude com a embriaguez que a vida sem Deus quer oferecer, tenta oferecer, que representa uma vida sem controle, uma vida totalmente dominada por prazeres meramente humanos. A Bíblia diz que tudo passa, somente uma coisa permanece para sempre: a eterna promessa, a palavra de Deus permanece para sempre, a sua presença permanece para sempre, mas todas as outras coisas são passageiras. Por isso que nessa tarde, você crente, você seguidor do Senhor Jesus, que compõe e faz parte do corpo de Cristo, nessa tarde deve abrir seus olhos espirituais para a vontade de Deus revelada em Cristo Jesus. E que vontade é essa? Ser cheio do Espírito Santo, ser cheio da sua presença, ser cheio da sua glória, ser cheio do poder de Deus,
decidir na vida ser guiado, orientado, deixar-se ser governado e transformado pelo poder de Deus. A Bíblia diz que Jesus ele foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás, mas ele foi conduzido, orientado, governado, totalmente cheio, pleno do poder do Espírito Santo. Para vencer as tentações da vida, não é suficiente somente dizer: eu sou forte, eu vou superar, eu vou vencer. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos adverte, nos exorta que para nos tornarmos vencedor diante das tentações e lutas da vida, só é possível por meio do poder, da graça, do Espírito Santo de Deus. Para vivermos uma vida que agrada a Deus, precisamos deixar que o Espírito Santo nos enche, nos guie diariamente para cumprir o propósito eterno de Deus, para ser um homem, uma mulher que agrade o coração de Deus. Só é possível decidindo ser cheio pelo Espírito Santo de Deus. Não basta vir a essa congregação, não basta simplesmente decidir ler durante a semana um livro da Bíblia, permanecer em um ambiente simplesmente por uma agenda religiosa. É necessário ser cheio completamente do Espírito Santo de Deus. Se você já teve a experiência de entrar no mar, você já percebeu que as águas elas tomam as partes inferiores das nossas pernas e nós ainda temos controle e vamos entrando no grande, imenso mar e a água vai tomando o joelho e vai tomando a coxa e aqueles que são mais ousados vão entrando mar adentro e o imenso e grande mar vai tomando o nosso tronco, nosso umbigo e vai a água subindo e chega um momento que não há mais domínio, controle, não há mais governo, humanamente falando, e assim é também o poder do Espírito Santo. Se debruçar, estar submisso, se jogar completamente ao governo do Espírito Santo de Deus, só é possível vencer a prostituição, sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Só é possível vencer toda a carnalidade, toda a inclinação da carne para os desejos meramente humanos, abrindo os ouvidos espirituais para a palavra de Deus e tornar-se cheio da gloriosa e eterna palavra de Deus, como diz em Colossenses capítulo 3, verso 16: habite plenamente a palavra de Cristo em vós, em vossos corações, na vossa mente. Há um ditado que diz que mente vazia é oficina de Satanás. E da mesma forma também podemos usar essa figura, esse provérbio popular para a vida do cristão, para a vida do crente. Deus, Ele não quer um crente pela metade, como está esse copo, mas Deus quer usar a vida de cada crente, de cada homem, de cada mulher, ao tornar pleno, ao tornar cheio, ao tornar governo totalmente pleno e cheio de Deus sobre a minha e a sua vida.
O apóstolo Paulo ensina que devemos ser pessoas sensatas e não insensatas, a discernir e a buscar qual é a vontade de Deus para a minha vida hoje, nesta tarde. Em Romanos capítulo 12, verso 2 diz que não devemos ser moldados pela influência, pelo desgoverno, pelos ideais, pelas mentiras que esse mundo nos oferece, mas sermos transformados pelo poder do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Cada crente alcançado pelas boas novas do Senhor Jesus é templo, é morada, é casa, é ambiente para enchimento do Espírito Santo de Deus. Devemos nessa tarde nos lembrar que é na mente, é no coração, é no mais profundo do meu ser e da tua vida que Deus, Ele deseja operar, governar, porque outrora o Senhor Jesus Cristo disse que é do mais profundo coração que brota as paixões, que é no mais profundo coração que brota os desejos carnais, a vontade de se entregar à lascívia, desejo dos olhos, aos prazeres de prostituição, desejos vis, perturbadores e que desagradam a Deus. Mas é também do mais profundo coração que Deus deseja encher com sua presença vivificadora do Espírito Santo, para assim como governou, dirigiu a vida do Senhor Jesus Cristo, cada crente seja governado pela presença do Espírito Santo de Deus. O propósito de Deus de encher cada crente com o Espírito Santo é fazer de cada crente uma imagem e semelhança da sua pessoa. Isso está revelado lá em Gênesis capítulo 1, verso 26. Quando Deus ele criou Adão e Eva, Deus projetou, idealizou, formou do barro, soprou do seu Espírito e deu vida, poder, enchendo da sua glória e tornando agora alma vivente, sendo governados, possuídos pelo Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia diz que o desgoverno, a ruína, o caos entra no mundo pelo desejo de pecar e de se tornar semelhante a todas as outras coisas e não ser imagem e semelhança de Deus. O ideal de Deus, o propósito de Deus é nos tornarmos igual a Jesus, igual ao seu Filho, igual em obediência, igual em justiça, em atos de obediência e nos tornarmos, por causa dos méritos e da obra do Senhor Jesus, nos encontrarmos como justificados, como amados, como reconciliados, como agora atraídos à sua presença para nos tornarmos cheios do Espírito Santo. É a obra de Deus para a sua igreja, para o seu povo, para cada homem e para cada mulher. Em todas as nossas decisões, meus irmãos, devemos buscar o desejo de ser cheio do Espírito Santo de Deus. É fato que muitos homens, mulheres, terão ideais positivos, ideais de honra, ideais maravilhosos na vida. Mas como seguidores do Senhor Jesus, como filhos e filhas alcançados
pelo sacrifício na cruz do Calvário, Deus nos salva, nos livra da morte, da condenação eterna e do poder do pecado e da influência de Satanás, para sermos cheios do Espírito Santo. É o ideal e é o propósito de Deus para as nossas vidas. Com isso, nessa tarde, não estou dizendo, se seu coração está desejoso de ser um profissional liberal, de desenvolver algo para Deus, no mundo de Deus, que o faça, mas glorificando a Deus em suas vidas, sendo você uma pessoa cheio do Espírito Santo de Deus. Para sermos cheios do Espírito Santo de Deus, precisamos, como disse o apóstolo Paulo, discernir que ser cheio do Espírito Santo de Deus é a vontade do Senhor. Por isso devemos buscar. Em segundo lugar, devemos evitar todas as distrações que afaste esse ideal de sermos completamente inundados, governados pelo Espírito Santo de Deus. Há muitas pessoas que colocarão outras prioridades, outras razões, outros compromissos, buscarão tantas outras coisas, quando no coração de Deus Ele diz: buscai o reino de Deus, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quem busca o reino de Deus é contemplado pela sua glória, por sua majestade, pelo seu favor, se torna alguém cheio do Espírito Santo do Senhor. Mas para isso precisamos evitar as distrações, priorizar aquilo que Deus prioriza, colocar nossos corações sobre o foco, sobre o desejo, sobre o deleite que está no coração de Deus. Nessa manhã, na Congregação Batista, em Riacho das Almas, aprendemos um tema sobre oração. Quando entramos no secreto, no quarto, no lugar de intimidade e falamos com Deus, Deus, Ele está de braços abertos a atender a nossa súplica e a nossa oração. Mas só tem crente que vai à presença de Deus para fazer petições de coisas materiais. Deus, Ele deseja ampliar a sua obra, fazer crescer a obra missionária, alargar a tenda, sim, mas para isso é necessário que eu e você sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Por quê? Podemos nos esforçar para levantar estruturas, paredes, trazer pessoas, e quando as pessoas entrarem nesse ambiente, precisam ter um contato, precisam ter uma experiência viva, crucial, radical com o Senhor Jesus Cristo, e para isso cada crente é uma testemunha da glória e da presença de Deus, não somente a presença do Senhor para pedir coisas, mas para sermos plenamente cheios da sua presença, para sermos agentes transformadores aonde estamos, aonde você está plantado. Falar de Jesus, em alguns casos, sem necessário abrir a Bíblia, se necessário, abra a Bíblia, fale da razão da sua fé, mas testemunhando da experiência de ter conhecido o Deus da glória, de ser cheio da sua alegria, de conhecer plenamente quem é Deus. Nessa tarde, precisamos evitar as distrações, dedicar um tempo de leitura, de oração, de sacrificar, quem sabe, algo que seja tão gostoso, tão prazeroso, colocar em segundo lugar para priorizar o encontro com Deus. Identifique
o que pode estar nesta tarde em sua vida roubando o foco de Deus, roubando a alegria de Deus em tua vida, para experimentar você ainda hoje, nessa tarde, mais de Deus em sua vida. A Bíblia diz em Atos capítulo 1, o Senhor Jesus, Ele dá um mandamento, Ele dá uma ordem, Ele disse: vão, se reúnam, agora esperem a descida do Espírito Santo, para que todos sejam cheios, governados, guiados, empoderados, para poderem testemunhar da glória do Senhor. Meus irmãos, assim foi e assim aconteceu na vida dos discípulos, e também necessário é que na vida de cada crente também aconteça uma experiência similar, parecida como o dos discípulos lá em Pentecoste. Um certo autor, ele diz que cada crente precisa ter um Pentecoste, uma experiência com Deus, não somente conhecer a Deus pelas páginas das Escrituras, não somente conhecer a Deus por uma agenda religiosa, mas conhecer a Deus pelo impacto íntimo, profundo da glória de Deus, rasgando o véu, separando o pecado, purificando a vida do crente pela presença do Espírito Santo de Deus, para sermos testemunhas de Cristo com ousadia. Você já parou para pensar que há muitas pessoas que dizem: sou crente, mas quando chove não é crente? Eu sou crente, mas quando está fazendo calor, eu não sou mais crente. Eu sou crente, mas são empecilhos, são barreiras, são limitações humanas, são outras coisas que priorizamos. A vida de um crente deve priorizar a agenda do céu, a glória de Deus, porque evangelizar é uma obra por meio do poder do Espírito Santo. São ciladas, são momentos de embate, batalha espiritual, enfrentamento, muitos dizendo não, dizendo que está difícil e que não vai avançar, mas homens e mulheres cheios do Espírito Santo veem o poder da glória de Deus, o mesmo poder que ressuscitou ao Filho Jesus Cristo ao terceiro dia, rompendo os grilhões da morte, rompendo o poder da morte. Meu irmão, quem anda sob o poder do Espírito Santo não olha para as limitações, mas olha para um Deus do impossível. Ser cheio do Espírito Santo é a vontade de Deus. Por isso que nessa tarde a nossa oração deve ser: Senhor, nosso Deus, nosso Pai, como foi o Senhor Jesus cheio do Espírito Santo, eu também, como filho e filha alcançada por Ti, desejo também ser cheio do Espírito Santo para falar da Tua glória, para testemunhar do Senhor, para falar do Teu amor, para alcançar outras pessoas para a Tua família. Ser cheio do Espírito Santo é a vontade de Deus. Por isso que cada crente deve viver sobre a influência, sobre o poder, sobre o governo constante. Não é somente um momento de alegria, de contentamento em um culto como este, mas a decisão de ser cheio do Espírito Santo é uma missão, é um desejo de Deus, é um desafio e é um ato de perseverança, de continuar firme em oração,
suplicando a Deus para corresponder à sua vontade em um mundo que anda de costas para Ele. Deseje ser cheio do Espírito Santo para ser uma pessoa frutífera, porque a Bíblia diz que quem é cheio do Espírito Santo produz o fruto do Espírito Santo. Se a sua casa é um ambiente de conflito, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Se a sua casa é um ambiente hostil, é um ambiente marcado por tantas coisas ruins, você precisa ser uma testemunha do Espírito Santo, sendo cheio da glória do Senhor Todo-Poderoso. A nossa oração nessa hora deve ser: Senhor, ajuda a buscar a Tua vontade. E hoje eu aprendo que preciso ser cheia do Espírito Santo. E por isso desejo ser cheio para falar de Jesus, mostrar quem é Jesus, refletir mais de Jesus, falar com ousadia do Senhor Jesus. Que assim o seja. Seja a nossa oração, nossa súplica, nosso pedido nessa tarde. E que Deus, por sua graça e por sua misericórdia, por sua infinita misericórdia, encha esse lugar, encha essa casa, encha, Senhor, a cada coração, ó Pai, de filhos e filhas, Senhor, nesse ambiente. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a discernir, ó Deus, nossos pecados, nossas prioridades, Senhor, que nos afastam, Senhor, do Teu desejo, do Teu ideal, do Teu propósito. Ó Deus, quer sermos cheios do Espírito Santo. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a ser crentes, Senhor, ousados, cheios de poder. Ó Deus, não queremos, Senhor, somente, Senhor, estar em um ambiente de culto, ó Deus, fazendo, Senhor, a coreografia, ó Deus, mas queremos, ó Deus, testemunhar com glória, com ousadia, com poder, com convicção, com experiência. Ó Deus, marca nossas vidas, enche nossas vidas, enche, Senhor, esse lugar, como encheste, Senhor, a vida dos discípulos, Senhor, ó Deus, naquele encontro no cenáculo, ó Deus, aonde, Senhor, o Senhor desceu, ó Deus, sobre cada vida, Senhor, trazendo a experiência, ó Deus, do Pentecoste, enchendo homens e mulheres para falar com ousadia, ó Deus, para serem mulheres, Senhor, transformadas, homens de poder, não temendo, Senhor, a morte, não temendo, Senhor, a nenhum inimigo, não temendo a nada, mas fazendo a Tua vontade, Senhor. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que seja, Senhor, essa oração, Pai, atendida, Senhor, conforme, Senhor, a Tua vontade, pois compreendemos que a Tua vontade, ó Deus, está, ó Deus, nessa súplica e nessa oração, em que, Senhor, cada um aqui presente, ó Deus, sejam, Senhor, contemplados, Senhor, mais e mais do Teu poder, mais e mais do Teu Espírito, que assim seja. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém. Damos graças a Deus, à irmã e também ao missionário, por essa oportunidade, por esse tempo, aqui na presença de Deus. Há muitas coisas que Deus já tem feito em nossas vidas, mas há muitas outras coisas que Deus deseja fazer em sua vida. E por isso que Deus, Ele conta não só com os anjos. Diz o Salmo 34 que os anjos são espíritos ministradores, mas a Bíblia diz que Deus, Ele conta comigo e com você, com cada congregado e membro dessa congregação aqui em Pororocas, para falar de Jesus com coragem, com poder e ousadia. Que Deus abençoe
ao missionário, sua esposa, sua filha, a todos os congregados, membros dessa congregação. Que Deus continue enchendo da sua graça, do seu poder, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Damos graças a Deus.